Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Kepler Weber para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Piero Abond, diretor-presidente, o Sr. Paulo Polese, diretor financeiro e de relações com investidores, e o Sr. Bernardo Nogueira, diretor comercial, que participará exclusivamente do Q&A. Informamos que este evento está sendo gravado. Os participantes apenas ouvirão a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para todos os participantes, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores, via teleconferência, necessite de assistência durante o call, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no endereço www.kepler.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará no website da companhia, logo após o encerramento desta teleconferência. Antes de prosseguir, esclarecemos que as declarações feitas durante esta teleconferência e que se referem às perspectivas de negócios da Kepler Weber, projeções e metas operacionais e financeiras são baseadas exclusivamente nas expectativas da companhia sobre o futuro dos negócios. Considerações futuras não devem ser interpretadas como garantias de desempenho. Essas considerações envolvem condições de mercado, de desempenho da economia brasileira, do setor e de mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças, pois se referem a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Kepler Weber e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passo a palavra ao Sr. Piero Abond, diretor-presidente, que conduzirá a primeira parte da apresentação. Por favor, Sr. Piero, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente para a teleconferência de resultados da Kepler. Neste segundo trimestre, observamos a continuidade das condições macroeconômicas favoráveis, como commodity agrícolas em alta, real depreciado e clientes capitalizados, propiciando o bom desempenho da companhia em todos os segmentos. O primeiro destaque foi o crescimento de 48% da receita líquida, em comparação ao segundo trimestre de 2021. Um desempenho operacional muito consistente, que tem por trás a qualidade e a relevância da marca Kepler nos segmentos que atuamos. O Paulo detalhará o desempenho de cada segmento logo mais à frente. Outro destaque do segundo trimestre foi o EBITDA, que cresceu 340% e atingiu 94,3 milhões de reais. A margem EBITDA cresceu 17,4 pontos percentuais, atingindo 26,2%. Essa marca é consequência do trabalho bem-sucedido da equipe em toda a cadeia de valor da companhia. Da mesma forma, o lucro líquido cresceu robustos 410%, atingindo 60,2 milhões de reais no trimestre. Por fim, no trimestre tivemos ainda dois anúncios importantes. O Plano Safra 2022-2023, que oferecerá um montante recorde de 5,1 bilhões de reais, com juros e prazos muito atrativos. E a assinatura do Memorando de Entendimentos para aquisição de 50% mais uma ação da Procer. Movimento alinhado à nossa estratégia de inovação, que irá acelerar a digitalização do pós-colheita para toda a cadeia produtiva. Passo agora a palavra ao Paulo, para que exponha o desempenho dos segmentos de negócios no segundo trimestre.
Obrigado, Piero. Bom dia a todos. Passando para o slide 4, apresento a evolução dos 5 segmentos de atuação. Começando pelo pós-colheita, apresentamos crescimento de 25,5% no trimestre e 39,6% no semestre. O desempenho confirma a assertividade das nossas ações estratégicas, que permitiram crescer com rentabilidade em todas as regiões agrícolas do Brasil. Além disso, a gestão assertiva de preços e custos diante do aumento de insumos como o aço permitiu alcançar este crescimento de maneira sustentável. Os negócios internacionais também tiveram ótimo desempenho, crescendo significativos 46,2% no trimestre e 54,1% no semestre. A manutenção do posicionamento premium da companhia no mercado internacional nos permitiu capturar negócios rentáveis, mesmo diante do cenário de inflação dos custos de logística e da volatilidade cambial. Em portos e terminais, tivemos crescimento de 195% no trimestre e redução de 51,2% no semestre. Neste trimestre, iniciamos o faturamento de uma venda realizada no segundo semestre de 2021 para um terminal de exportação em Santos. O montante mais fraco no semestre se deve à ausência de faturamento no primeiro TRI de 2022 por conta da postergação de entrega a pedido do nosso cliente. Em agroindústrias, o faturamento atingiu 47,5 milhões de reais no trimestre e 141,4 milhões no semestre, quando continuamos colhendo os bons resultados das vendas realizadas no ano anterior. Por fim, em reposição e serviços, apresentamos aumento de 22,3% no trimestre e 27,6% no semestre, segmento que agrega receita recorrente à nossa carteira por meio da modernização de unidades existentes e serviços prestados aos clientes como treinamentos, inspeções, upgrades, adequações às normativas, sempre buscando a revitalização da unidade. No slide 5, compartilho com vocês alguns projetos entregues no segundo trimestre de 2022. O projeto de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, trata-se de um cliente que necessitava urgente de uma unidade nesta região em função da grande produção agrícola de milho e soja, sendo que a Kepler conseguiu entregar o projeto dentro do prazo desafiador. No projeto de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, para armazenagem de arroz, destacamos o depoimento do cliente enaltecendo a qualidade da mão de obra e a velocidade da empreiteira que montou a obra, permitindo a pontualidade na entrega. O projeto de São Desidério, na Bahia, entregue em junho para soja e milho, permitiu ao cliente duplicar sua capacidade de recebimento, garantindo a agilidade necessária para conservar seus produtos dentro das especificações até o momento da comercialização. Já no slide 6, temos a obra de Arasap, no Paraguai, em que o produtor rural escolheu a Kepler pelo reconhecido know-how da nossa equipe para oferecer o melhor conjunto de equipamentos para trabalhar com arroz e garantir maior durabilidade e qualidade no manejo deste grão. Por fim, citamos o projeto de Palestina, no Equador, cujo atendimento personalizado, equipamentos de qualidade e o pós-venda foram decisivos para a escolha da Kepler. O projeto foi ainda dimensionado para a zona sísmica local, atendendo 100% às normas internacionais. No slide 7, como forma de demonstrar a renovação da carteira de pedidos, trago 4 fornecimentos distintos contratados no trimestre que juntos somam 80 milhões de reais em novas vendas. No segmento de pós-colheita, destaco a venda de 2 obras completas. A primeira para um grande produtor rural, no montante de 12 milhões de reais, e a segunda de 21 milhões de reais para uma grande cooperativa de atuação no âmbito nacional. No segmento de agroindústrias, realizamos nova venda de uma unidade de grande porte para uma cooperativa no Centro-Oeste no valor de 18 milhões de reais. E no segmento de portos e terminais, destaco a venda de transportadores de corrente e elevadores de canecas no valor de 55 milhões de reais para um grande terminal portuário do Paraná. No slide 8, mostramos a evolução do EBITDA no segundo TRI 22,
onde geramos 94,3 milhões de reais, aumento de 341% em relação ao resultado de 21,4 milhões de reais no segundo TRI de 2021. Apesar da pressão inflacionária, que se mantém elevada em toda a cadeia de fornecimento, conseguimos operar dentro de um controle estrito de custos que permitiu a preservação da margem vendida. Ao somarmos os ganhos de escala e de produtividade, atingimos o patamar de 26,2% de margem EBITDA no trimestre e 30,2% no semestre. No slide 9, mostramos a evolução do CAPEX. No segundo TRI de 2022, os investimentos atingiram 11,7 milhões de reais, sendo a maior parte, 63%, destinado ao aumento de capacidade fabril das nossas operações em Panambi e Campo Grande. Destacamos a aquisição de uma moderna puncionadeira para chapas e um completo centro de torneamento dentro do nosso foco no aumento de produtividade e redução de custos. No slide 10, destaco o anúncio, em 29 de junho, do Plano Safra 2022-2023, no qual 5,13 bilhões de reais, ou seja, 24,5% maior que o ano anterior, serão direcionados ao Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA, com taxas de juros muito atrativas ao produtor em percentuais abaixo da inflação. Essas condições permitirão aos produtores que buscam financiamento acelerarem seus projetos de ampliação de armazenagem, visando aumentar seus ganhos de eficiência para a próxima safra. Destaco ainda o novo limitador de 50 milhões de reais por CPF, CNPJ, o qual permitirá que os recursos cheguem ao maior número de produtores de grãos. No slide 11, destaco a disponibilidade de caixa, que se manteve em patamar robusto, encerrando junho com saldo bruto de 270,5 milhões de reais e caixa líquido de 110,8 milhões de reais. Importante salientar que contratamos no trimestre novas linhas de financiamento no montante agregado de 100 milhões de reais, visando garantir prazos e custos competitivos para fazer frente ao programa de CAPEX e à aquisição da Procer. No slide 12, destaco o comportamento da liquidez da nossa ação, cujo volume financeiro médio mensal atingiu 11,9 milhões de reais ao dia, em patamar semelhante a junho de 2021. No slide 13, demonstramos o ROIC no segundo trimestre de 2022, que apresentou evolução de 57 pontos percentuais em relação ao segundo TRI de 2021, atingindo a marca de 101,5%. A expansão do ROIC demonstra uma das forças do nosso modelo operacional, uma vez que conseguimos entregar crescimento fazendo investimentos modulares ao longo do tempo. Com isso, termino minha parte e retorno ao Piero. Muito obrigado, Paulo. No slide 14, destaco a aquisição da Procer, principal player do Brasil em tecnologias específicas para o gerenciamento do pós-colheita. Fundada em 2011 na cidade de Criciúma, a Procer gerencia aproximadamente 10% da capacidade estática de armazenagem de grãos no Brasil. Além de oferecer equipamentos e softwares de controle para silos, a empresa criou uma área de consultoria que define as melhores opções para cada lote, tipo e qualidade de grão. Essa aquisição, que está sujeita à assinatura do contrato definitivo, é um movimento alinhado à estratégia de inovação da companhia, que irá acelerar a digitalização do pós-colheita em toda a cadeia produtiva, permitindo maior eficiência aos agricultores e agroindústrias por meio de produtos e serviços suportados por tecnologia 4.0. Manteremos vocês informados dos próximos passos da transação. Slide 15. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, quero reforçar as realizações recentes e, na sequência, comentarei sobre as perspectivas para o restante do ano de 2022. Em relação às realizações recentes, quero registrar, em primeiro lugar, que tivemos o melhor segundo trimestre da história da companhia, com crescimento da receita e rentabilidade, ratificando nossos movimentos assertivos frente à boa conjuntura do agronegócio. Ainda sobre a Procer,
estamos muito motivados com as novas avenidas de crescimento que a parceria permitirá, acelerando a digitalização e a conexão com os nossos clientes, e assim fortalecendo nossas receitas recorrentes. Por fim, trago a informação que aprovamos um novo plano de recompra de ações para aquisição de até 10% das ações em circulação, mostrando a confiança da administração no desempenho da empresa. Como perspectivas para 2022, cito: continuidade do crescimento em todos os segmentos de atuação, com preservação das margens em patamares saudáveis. Foco na conclusão da aquisição da Procer e preparação das equipes para a operação conjunta das empresas. Nossos esforços continuam intensos para manter a Kepler bem posicionada e assim capturar os melhores projetos do mercado, acelerando o crescimento e trazendo previsibilidade dos resultados. Encerro aqui a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Por favor, operadora, podemos prosseguir com a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. A nossa primeira pergunta vem de Renata Cabral, Citibank. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por pegar minha pergunta. São duas aqui do meu lado. Primeiro, eu queria saber a visão de vocês em relação às oportunidades que vocês veem com essa liberação, né, do PCA, foi anunciada aí em junho, principalmente por conta, né, dessa limitação de recursos por CPF ou por produtor, se a Kepler vai precisar fazer alguma mudança estratégica e como vocês estão vendo aí em termos de crescimento aí de receita para o segundo semestre, né? E a minha segunda pergunta é mais relacionada à frente comercial. A gente sabe que o setor agro continua indo super bem, mas a gente viu também um aumento, por exemplo, em preços de fertilizantes, embora acho que menor do que todo mundo estava esperando. Mas minha pergunta é como está a dinâmica lá junto com o cliente em termos de precificação e mesmo de aceitação, né, da construção de silo? Minhas perguntas são essas. Obrigada. Renata, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Eu começo falando da primeira e depois, na sequência aqui, o Piero e o Bernardo emendam a parte mais comercial aqui. Você tocou num ponto muito importante, né? Teve o anúncio do PCA, né? A principal linha de financiamento aqui do nosso setor, junto com o Plano Safra. Nós ficamos bastante animados, motivados ali com os números que vieram, Renata. O patamar, né, 5,1 bilhões, veio 25% acima do montante do ano passado. A gente comentou agora há pouco no call, né, os juros também num patamar bastante competitivo, ali em torno de 50% da taxa Selic, os prazos ainda de 12 anos, ou seja, as condições foram mantidas muito atrativas e é muito importante para o nosso setor. E aí teve também essa novidade, né, um pleito, principalmente da ABMAC, no sentido de colocar um teto, né, por desembolso, né, por CPF, CNPJ, de 50 milhões, que isso, né, a gente entende vai democratizar esse acesso de financiamento, né? O que a gente sabe é que os recursos são importantes, porém insuficientes para atender toda a demanda de financiamento do mercado. Os que chegam primeiro têm acesso e os que chegam um pouco depois acabam tendo que esperar outro ano ou outras formas de financiamento. Então isso vai limitar e vai dar acesso ao maior número de produtores rurais e de empresas
para chegar no PCA. A gente tem um cálculo, Renata, que seriam necessários aí em torno de 10 bilhões de reais de investimento por ano durante 10 anos para que esse déficit de armazenagem, né, em torno de 100 milhões hoje, em relação à produção de grãos, pudesse ser fechado. Então, você vê a importância. Então, é um passo importante agora dessa linha, e que vai ser muito positivo, né? Agora o ano safra começou e vai ser muito positivo aí para os produtores acessarem essas linhas. Do mercado, né? Você perguntou um pouquinho da dinâmica de precificação, a questão comercial. Se o Bernardo quiser comentar um pouquinho como é que está o ambiente, Bernardo, para preços, essas coisas. Obrigado, Piero. Oi, Renata, tudo bem? Renata, na questão de preço, a gente tem alguns, assim, a gente vê estabilidade de preços, né, para o restante do ano, com uma demanda muito forte, né? A gente vê essa safra, a gente acaba de vir de uma safra recorde, a gente está indo para outra safra recorde. Os consultores falam em 320 milhões de toneladas, o que é 40 milhões, 50 milhões de toneladas a mais do que foi a última. E nesse contexto, você comentou a questão dos fertilizantes. O Brasil está bem abastecido de fertilizantes, os insumos estão todos aí para a safra, então não existe nenhum risco na parte de insumos para uma boa produção e para atingir esse volume de safra cheia, safra recorde. Esse é um primeiro ponto. Quando a gente olha um pouco a rentabilidade do agricultor, ela está saudável, está bastante boa, né, em padrões históricos. Também os consultores nos falam de preços aí para 2020, segunda metade de 22 e até para 23, preços que se mantêm aí num patamar 20, 30% acima do histórico dos 10 anos, né? Então, o ambiente aí do agricultor está bastante favorável, a paridade de troca dele com relação a quantos sacos de soja ele precisa para construir uma linha de armazenagem. E aí, por último, né, esse crescimento da produção, ele traz outros fatores que são super interessantes, que são toda a cadeia é puxada com isso, né? Então, a gente vê uma oportunidade muito grande de agroindústrias, toda a questão de esmagamento de soja, a gente vai ter uma safra recorde em trigo, então os moinhos de trigo precisam, né, se preparar para armazenar mais, e os portos, né? Eu estava olhando alguns dados aqui, que o Brasil vem crescendo as exportações de soja e milho num CARG de 10% ao ano. Então, os portos também precisam ser renovados, ampliados, e com isso uma demanda muito grande para o nosso segmento de portos terminais. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Poli, Levante Corp. Fala pessoal, bom dia, me ouvem bem? Sim, Vitor. Opa, muito obrigado por pegar minha pergunta, parabéns aí pelo resultado. Minha primeira pergunta, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é sobre a taxa de utilização das fábricas, né? Como que está? Acho que a gente está vendo a demanda aí bem aquecida, bastante pedidos aí para os próximos resultados, né? E aí tem esse CAPEX para o ano, 65 milhões, né? Boa parte para expansão. O quão rápido a gente consegue ver essa expansão melhorando, né, a capacidade da empresa, como está hoje, né? Pelo que eu sei, recentemente estava perto da capacidade máxima, né? O número que eu tenho aqui é mais ou menos que aumentou 10% em 2021 a capacidade, né? E a expectativa para esse ano é cerca de 6,5%. Então, não sei, dependendo de como vocês estão enxergando o mercado, a capacidade, esse número poderia mudar, poderia aumentar o CAPEX também, talvez em relação a custo mais caro, né, para conseguir fazer essa expansão, e quão fácil seria isso também, expandir, agora teria que construir uma fábrica do zero, daria para continuar ali onde está hoje. E a minha segunda pergunta seria mais uma atualização sobre as iniciativas digitais, né, da empresa mesmo, como o Sync, o Kepler Lab, como anda esses negócios. É isso, muito obrigado. Obrigado, Vitor, pelas duas perguntas bastante interessantes. É Piero que fala aqui, então vou responder a primeira sobre capacidade.
Sem dúvida, estamos operando próximo à capacidade plena, porque nós estamos vindo de anos de crescimento significativo e temos feito aí há alguns anos investimentos para acompanhar a demanda. Essa é uma preocupação constante aqui na empresa, da gente olhar o futuro e não perder, né, oportunidades em função de crescimento. Isso foi bastante bem feito nos últimos anos e continuamos na mesma linha. Eu acho que é importante citar aqui a situação da Kepler, né? A Kepler tem duas plantas robustas, Campo Grande e Panambi, no Rio Grande do Sul, e quando a gente fala que opera perto da capacidade plena, são algumas operações que são gargalo. A planta como um todo pode absorver crescimentos significativos de demanda, falando, por exemplo, na linha de silos, que é uma linha que demanda investimentos maiores. Essas linhas têm capacidade ainda para vários anos, tem bastante capacidade disponível, inclusive a oportunidade de colocar um terceiro turno. Os investimentos que temos feito, então, é para suprir alguns gargalos, basicamente corte e dobra, que nos permitem rapidez na reação. Então, são alguns equipamentos de bastante, não vou dizer simples, mas não complexos, que a gente consegue repor rapidamente, que é o que a gente vem fazendo e vamos fazer esse ano. Constantemente nós estamos fazendo esses investimentos para acompanhar a demanda e já estamos pensando, evidente, para 2023, para, ao longo do segundo semestre, nos prepararmos para a demanda de 2023. Quero citar que, pelo fato dessas plantas serem robustas, elas permitem um aumento de capacidade com investimentos marginais relativamente pequenos. Isso é importante porque traz um retorno muito bom aos investimentos feitos, o que a gente tem visto nos últimos anos. Com relação aos 65 milhões, quero também frisar que estamos fazendo um investimento importante numa linha de pintura a pó para Panambi, Campo Grande já tem. Isso coloca a Kepler no outro patamar, tanto de nível de produção dentro da fábrica, que é outro padrão de processo, quanto na qualidade do produto acabado. Então, estamos acompanhando sim, atentamente, e o objetivo é, evidentemente, manter o market share nosso, que tem girado ao longo em torno de 40% nos últimos anos. Com isso, acho que eu respondi a pergunta com relação à capacidade. Vamos falar um pouquinho, então, do nosso mundo digital, que é bastante interessante. Várias coisas estão acontecendo, né, aconteceram aí no nosso caminho digital. A Kepler, né, tem investido ao longo dos últimos anos, foi lançado em 2019 a nossa plataforma digital, o Sync, e estamos fazendo investimentos nessa linha. Este ano, né, em junho justamente, o mês passado, nós anunciamos um investimento estratégico na Procer, que é justamente nessa linha. A Procer é uma empresa líder no setor, tem aproximadamente 10% das plantas implantadas no Brasil monitoradas, né, com relação à conservação do grão. E agora, com essa nossa aquisição, adquirimos 50% mais um da empresa, com certeza irá acelerar essa nossa jornada digital. Vamos integrar as operações digitais na Procer e com certeza vamos alavancar bastante isso. Vamos manter o amplo licenciamento, ou seja, a Procer venderá as suas soluções digitais para toda a indústria, o que é muito bom, que dá um certo padrão para a indústria. O produtor rural pode ter o equipamento que quiser, utilizando a melhor solução digital disponível. Procer, por que fizemos essa aquisição da Procer? Porque a Procer é uma empresa há 11 anos vem trilhando esse caminho de digitalização, são 3 sócios bastante experientes, conhecedores, que fizeram uma excelente jornada nessa área digital de pós-colheita, e nós acreditamos e estamos muito motivados que
a integração das duas empresas vai gerar uma oportunidade de prestação de serviços de geração de valor para o produtor e para a agroindústria e para essa gestão de plantas muito grande. E a gente vai capturar isso, evidente, com receitas recorrentes na empresa, que é excelente, tanto, digamos, prestação de serviço para o produtor quanto para os nossos investidores. Eu vou passar a palavra para o Bernardo, que pode detalhar um pouquinho mais a visão que nós temos, né, em cada segmento e as oportunidades das avenidas de crescimento que a gente está enxergando nessa área. Perfeito, Piero. Você cobriu super bem, né? Mas só talvez para complementar, a grande necessidade que o agricultor tem hoje, quando ele tem uma armazenagem, é a conservação do grão, né? E a Procer, ela traz inteligência para essa conservação do grão. Então, algoritmos e IoT que ajudam o agricultor a automatizar essa conservação do grão e reduzir a dependência de capital humano, né? Que está em escassez aí no campo. O segundo ponto interessante do trabalho que a Procer faz é com relação à conservação e eficiência energética, né? Então, a gente consegue fazer um processo de secagem, um processo de aeração do grão com uma redução na utilização de energia, né, que vem também aí com um custo bastante elevado. E aí alguns outros benefícios, talvez indiretos e para ambas as partes, né, para a companhia e também para o agricultor, é uma maior proximidade. Então, o Piero falou de recorrência, né? Hoje, nós temos a área de reposição de serviço que traz recorrência e traz um OPEX, né, traz a Kepler para dentro do OPEX do agricultor, e a parte de digital ela reforça isso e acelera isso. Então a gente mantém, né, a intenção nossa aqui é manter o contato com o agricultor ao longo da vida do projeto, né? Então os nossos projetos duram mais de 50 anos e a gente vai estar ao longo desse período em contato com ele através do digital. E aí um último ponto para ser comentado aqui bastante interessante, que é os silos conectados, né, e uma cadeia mais transparente, ela reduz risco ao longo da cadeia e gera valor. Então, a gente está dizendo isso e pensando aqui nas tradings, nos bancos. Então, o agricultor permitindo o acesso do banco ao estoque dele, permitindo o acesso a trading, ele vai ter um acesso a um financiamento com melhores condições e tudo isso gerando valor aí através do digital. Vitor, mais alguma coisa? Ok do seu lado? Não, tá ótimo, muito bem explicado, eu agradeço bastante. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor digitem *1. Agora passaremos para as perguntas realizadas pela internet, também via webcasting. Ele vai. Pessoal, vamos aqui. Temos uma série de perguntas que chegaram na via escrita pelo webcast. A primeira vem do senhor Carlos Herrera, Condor Insider. Ele pergunta: estão vendo alguma virada do ciclo do agronegócio? E emenda: estão vendo algum indicador que mostre um enfraquecimento na demanda futura por silos? Então, deixo aqui. Piero, você dá o start, por favor? Vamos lá. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Dando continuidade ao que o Bernardo já falou com a pergunta da Renata, do Citi, a situação do agricultor no Brasil está bastante favorável, né? A relação de troca, a rentabilidade. Então, vemos no horizonte perspectivas muito positivas. Ao contrário, não vemos nenhum sinal de enfraquecimento da demanda, né? Rentabilidade positiva, agricultor capitalizado, crescimento da safra muito significativo. O ano passado tivemos uma safra recorde de 272 milhões de toneladas, mas abaixo do potencial em função da seca na região sul.
Esse ano, se as condições climáticas permitirem, e parece que estão bastante adequadas, nós iremos a 320 milhões. As primeiras estimativas da safra são de 320 milhões. Então, vocês imaginam se com 270 milhões nós estamos vendo essas fotos de milho no centro-oeste estocado a céu aberto, com mais 60 milhões de toneladas em cima dessa última safra, o que vai ser. Então, realmente, aí a demanda existe, o desafio nosso é conseguir converter essa demanda potencial em realmente em vendas, né? O PCA veio bem, anima, evidente que abaixo da necessidade, como sempre, mas veio bem. Nós temos o agricultor capitalizado, temos as nossas ferramentas de financiamento, que o Paulo deve falar logo depois com algumas outras questões, para complementar esse financiamento do PCA. Então, quer dizer, nós estamos vendo oportunidades muito boas para essa próxima safra, que será o 2022, segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023. Obrigado, Piero. Seguindo aqui, duas perguntas do senhor Anderson Bezerra. Ele pergunta qual a capacidade atual de fornecimento da Kepler em sistemas de pós-colheita, em milhões de toneladas de grãos, e como esse número vem evoluindo nos últimos anos. E ele complementa ainda com como o market share da Kepler vem se comportando ao longo dos últimos anos. Anderson, um pouco aqui, a gente comentou um pouquinho da capacidade interna, Pedro já adiantou, a gente está muito próximo da capacidade plena, né, de atendimento, obviamente com condição de expandir isso gradualmente na medida que a demanda vem crescendo. Isso é uma virtude do nosso modelo de negócio. Essa questão de milhões de toneladas, traduzir isso em volume, milhões, é uma informação que trabalhamos internamente, obviamente tem um valor para a concorrência, então a informação é sensível que a gente não trabalha com ela de forma aberta. Obviamente podemos te atender num call com um time de RI, essa informação a gente consegue te passar com maior tranquilidade. O que eu posso adiantar é que esse número, né, tem evoluído, né, proporcionalmente ao crescimento da receita. Então, nos últimos 3 anos, foram 3 anos seguidos de aumento de capacidade, né, internamente. E em relação ao market share, Piero já adiantou, a gente trabalha hoje em torno de 40%, e esse é um número estável, vem nos últimos anos nesse formato, e a gente trabalha com bastante foco, né, para que ele seja preservado, mantido. Somos líderes de mercado, né, esse número de 40% nos oferece uma liderança ampla, e, de certa forma até confortável, mas que a gente trabalha muito de perto para mantê-lo, se possível, aumentá-lo. Próxima pergunta do John Wine. Parabéns pelos resultados. Poderiam comentar sobre o backlog atual? Nessa mesma linha de demanda, existe a possibilidade de implantação do terceiro turno em algumas plantas? E aí ele emenda outra sobre dividendos. Existe a possibilidade de pagamentos de dividendos ainda esse ano? Ou somente na AGO? Eu começo pelo fim aqui, acho que comento a parte dos dividendos, se o Piero quiser completar sobre o backlog. John, sim, existe a possibilidade de pagamentos de dividendos ainda esse ano. A gente, né, para o segundo semestre, com base agora na apuração do resultado e do lucro, a gente tem a base para apurar. Obviamente tem os dois formatos, JCP e dividendos, né? JCP, provavelmente nós vamos deliberar nos próximos meses, e estamos com uma capacidade de caixa bastante robusta, deve permitir sim um pagamento complementar de dividendos. Vamos trabalhar com ele. Não precisa de AGO para fazer esse pagamento, então não precisamos esperar a AGO de 2023.
Piero, se quiser falar um pouquinho de backlog, carteira, né? Rapidamente sobre a nossa carteira, a carteira está bastante robusta, evidente que resultado do que eu acabei de falar anteriormente sobre o mercado, então estamos bastante otimistas, uma carteira robusta que nos dá tranquilidade para os próximos meses. E com relação à capacidade, terceiro turno, já explicamos, né, um pouco qual é a nossa dinâmica de crescimento da capacidade. Temos, como o Paulo também falou, nosso modelo de negócios permite investimentos rápidos para atender a demanda. Temos duas fábricas bastante robustas que absorvem esse crescimento de demanda, e é evidente que terceiro turno é uma das alavancas que podemos utilizar, e utilizaremos pontualmente aonde será necessário e quando será necessário também. Como falamos no nosso release, nós estamos muito preocupados com custos também, a gestão de custos é importantíssima, então é todo parte de um pacote entre terceiro turno, investimentos, e estamos sempre avaliando essas questões. Obrigado, Piero. Mais uma pergunta aqui, senhor Guiman. Desculpa, senhor Érico da Guiman Asset. Como estão os estudos para o projeto Build to Suit mencionado em teleconferências anteriores? É uma boa pergunta. Sem dúvida, essa solução está no nosso radar, estamos avaliando, consideramos que seria uma alternativa adicional para incentivar o financiamento da planta para o produtor rural, né? Na verdade, a decisão para o produtor seria mais fácil, porque ele estaria, na verdade, se comprometendo não com o investimento completo, mas com um contrato de aluguel, talvez por um prazo de 5 anos. Não é uma solução simples para colocar de pé, porque não é uma commodity, né? A planta de armazenagem não é uma commodity que eu posso fazer o mesmo projeto como eu faço com um galpão industrial, bem localizado, ou um escritório, mas nós acreditamos que tem uma solução. Começamos pela área de financiamento, que é uma solução mais padrão, mais simples, que o Paulo está coordenando esse lançamento do nosso fundo. Estamos colocando ele de pé e estamos fazendo os estudos, continuamos com os estudos para essa solução, e assim que a gente tiver uma solução robusta, possivelmente vamos fazer esse lançamento. Seria uma solução maravilhosa, aí, sem dúvida, para alavancar ainda mais as nossas vendas, e é uma solução para transformar aquela demanda potencial em vendas. Está no nosso radar e vamos continuar trabalhando. Obrigado, Piero. A próxima pergunta aqui é do senhor Ricardo. Ele pergunta: poderiam discorrer sobre o nível de margem que vem sendo entregue? Gostaria de entender o quão sustentáveis podem ser esses níveis e se a precificação dos produtos vem sendo acima do aumento de custos. Ricardo, eu posso começar aqui a resposta, os colegas aqui complementam. Eu começo pela parte final da sua pergunta, né? A precificação vem sendo acima do aumento de custos. Quando a gente começa a olhar a rentabilidade desse ano, no primeiro trimestre, nós vimos lá margem EBITDA em torno de 33%, né? É uma margem EBITDA espetacular. Obviamente, ela foi construída muito no gerenciamento dos custos, né? Do preço da matéria-prima, que é o aço, matéria-prima mais importante, e que na virada do ano, né, a gente tinha muita insegurança de que os preços continuariam subindo, e obviamente a gente trabalhou no nível de preço que permitisse um cenário aí de continuidade de aumento do aço. Isso foi possível que a companhia entregasse uma margem muito saudável de 33%. Quando a gente chega agora no segundo trimestre, nós vimos a margem ao redor de 26%, que, de novo, é uma margem excelente, porém ela já traduz uma certa estabilização nos custos, né? Obviamente, tivemos, sim, uma elevação nos preços do aço, um aumento das usinas agora nos primeiros meses do ano, e esse nível de
de margem, né, já reflete uma estabilidade nos preços e nos custos. Então, se você pergunta o quão sustentáveis podem ser esses níveis, obviamente vai depender de como se comportam o preço das commodities daqui para frente. O que a gente tem visto são sinais de uma estabilização, uma acomodação nos preços, né? E a gente trabalha nesse cenário. Então, havendo essa acomodação, se confirmando esse cenário de acomodação das matérias-primas, a gente também pode acreditar na capacidade da empresa em trabalhar com margens ao redor da margem do segundo trimestre. Ok? Próxima pergunta. Tem uma pergunta do senhor José do Carmo Fernandes. Gostaria que falassem sobre a concorrência. Há mercado para todos? Bom, Paulo, vou responder aqui. José do Carmo, né? Exato. Sem dúvida, espaço para todos. O que nós acabamos de falar agora, né, do crescimento da demanda, o crescimento que temos da safra, né? A safra tem crescido nos últimos 10, 20 e 30 anos continuamente. Tem um ano um pouco menor, um pouco maior, mas ela vem crescendo continuamente numa taxa composta entre 4% e 5%, olhando qualquer horizonte de crescimento aí ao longo desses últimos 20, 30 anos. Então, quer dizer, a demanda existe, cabe ao setor e às empresas trabalharem para a gente viabilizar esses investimentos. Então, de várias formas. Primeiro, como já falamos, a questão de facilitar a vida de financiamento, né? Disponibilizar financiamento, facilitar a vida de financiamento para o produtor rural. Segundo, mostrar para eles o benefício que ele tem, os ganhos potenciais que ele tem com eficiência, ganhos adicionais na operação, parte integrante da logística também, porque a armazenagem faz parte integrante da logística. Então, quer dizer, nós olhamos aí que existe potencial de crescimento para todos, e se a gente conseguir converter esse crescimento anual da safra em demanda de silos, vai sobrar mercado, ao contrário, né? Não vai ter falta, vai ter excesso de mercado. Só um segundo, vou mutar para a gente ver quem vai responder as próximas perguntas. Só um segundo. Uma pergunta do senhor Breno Ramalho, do Frontier Capital. Ele pergunta: como o momento favorável do agronegócio brasileiro, com o agricultor capitalizado acima da média histórica, vem afetando a demanda dos projetos da Kepler? Vocês observaram um aumento de demanda dos clientes, mesmo dos que não conseguiram acesso às principais linhas de financiamento do setor? E Bernardo, essa aqui dá para elaborar, né? Fica à vontade, por favor. Ô, Breno, obrigado por ter levantado a bola aí. Sim, né? Eu sou agricultor também, né? E há 20 anos já que eu estou no agronegócio, e os últimos, talvez, 4 safras, né? Os últimos 2 anos e meio, são talvez os melhores que o agronegócio já viu. Mas acho que é legal comentar aqui que o Brasil mudou de patamar, né? A gente passou os Estados Unidos como principal exportador de soja, vai passar os Estados Unidos como principal exportador de milho do mundo. Eu estava vendo uma estatística aqui em trigo, que era uma produção na faixa de 5 milhões de toneladas nos últimos 20 anos. Se a gente pegar os últimos 3 anos, ela dobrou. Então, a gente está com uma produção de trigo de 11 milhões de toneladas, né? Então, o agricultor brasileiro, não só ele está mais capitalizado, ele está bem capitalizado pelo preço das commodities, mas ele está mais diversificado.
e ele está mais competitivo mundialmente, né? Eu estava vendo uma estatística que você exportar soja do Mato Grosso para a China há 20 anos atrás, quando eu me formei na faculdade, e exportar soja para a China hoje, há 20 anos atrás o Brasil era 20% menos competitivo do que um produtor do Midwest americano, e hoje a gente está 15% mais competitivo. Então a gente conseguiu reduzir o custo Brasil, né, o custo Brasil de exportação, o custo logístico. Então, realmente, eu acredito muito numa mudança de patamar, né? Um reconhecimento mundial da importância do Brasil no fornecimento de alimentos, ainda mais com o que está acontecendo no leste europeu, e uma mudança realmente de patamar, né? Então, acho que como o Paulo e o Piero bem comentaram antes, o agricultor com uma produção recorde, com um milho estocado ao céu aberto, entendendo que a armazenagem agrega valor e aumenta a rentabilidade dele final, né, por uma redução de perdas e por conseguir fazer uma comercialização no momento adequado, né, uma cadeia inteira se profissionalizando, incrementando aí, né, produção de etanol, esmagamento de soja, produção de farelo e óleos. Então, toda a cadeia, todo o agronegócio brasileiro está realmente em outros patamares. Os números do agronegócio mostram isso e os números da Kepler também refletem esse crescimento. Obrigado, Bernardo. Mais uma pergunta, acho que dá tempo para mais duas perguntas aqui. Do senhor Fabiano Vaz, da Nord Research. Como está a perspectiva de vocês para o aço? Pelos primeiros trimestres deste ano, vemos uma boa recuperação da margem. Para os próximos trimestres, a expectativa é termos, com base este patamar? Ele continua, vocês enxergam algum risco em relação a isso? Né, o Fabiano, da Nord Research. Fabiano, a questão do aço aqui dentro da Kepler, né, só lembrando que em torno de 50% do nosso custo de fabricação é do aço. Obviamente tem muitos outros componentes, automação e tudo, mas o aço é uma proxy muito boa para a nossa matriz de custo. Acho que o primeiro ponto, assim, sobre aço, né, nós sempre trabalhamos evitando especular com o preço do aço. Acho que esse ponto é o primeiro ponto. Segundo, a gente sempre trabalha tendo uma gestão, né, de uma visão de longo prazo, muito profissional, e temos estoque, né, trabalhamos com estoque casado com a carteira de pedidos. Então, isso também traz uma previsibilidade importante. Tenho que lembrar que a gente trabalha com bons parceiros, né, os grandes fabricantes são nossos fornecedores, e esse público eles entendem muito bem a dinâmica da cadeia de preço, então eles nos ajudam a antever os movimentos e com tudo isso a gente trabalha sempre para capturar os benefícios possíveis aos clientes e aos acionistas. Então, de novo, a gente evita trabalhar de novo com projeção, obviamente tentar acertar a direção se está mais para subir ou para cair, mas sempre visando a melhor entrega, né, para o nosso cliente e uma estabilidade da nossa operação. Então, nesse momento, a visão é de estabilidade. Continuando, o Fabiano ele traz mais uma pergunta. Vocês têm analisado oportunidades de crescimento inorgânico? O foco está em novos produtos e serviços em linha, como foi a Procer? Ou podemos ver algo para a armazenagem também? Obrigado, parabéns pelos resultados. Pedro, você quer dividir um pouco aqui? Lógico, excelente pergunta, Fabiano. Bom, a Kepler vai completar 100 anos daqui a algum tempo, temos 97 anos, né? Durante essa jornada, a Kepler construiu uma reputação aí de produtos de qualidade inovadores, né? E esse diferencial é demonstrado aí pela nossa preferência dos clientes, pelo share, então, e continuamos trabalhando para isso, continuamos construindo esse diferencial. E esse diferencial se constrói em várias frentes, né? Frentes são produtos novos da nossa linha, cito aqui o KW Max, que é um secador inovador,
que é muito mais eficiente em termos de energia, trazendo economia para o produtor rural, para o proprietário, e também tem o aspecto ESG, que ele é mais ambientalmente correto. É um exemplo, tem outros aí que a gente está trabalhando. Mas isso não inibe da gente olhar alternativas fora da nossa linha atual específica. A Procer é um exemplo, muito mais na linha de serviços digital, que eu acho importantíssimo para o futuro da nossa empresa, né? Quer dizer, buscar muito mais serviços e tem a Procer traz avenidas de crescimento, não só em serviços de conservação, mas também toda uma avenida de manutenção que vai alavancar a nosso segmento de RS e outras avenidas e serviços para o produtor que estão até um pouco mais distantes da nossa principal linha. Lembro também, e a Procer foi uma aquisição que não é pequena, que agora estamos trabalhando e nos próximos meses vamos nos dedicar para alavancar, que nem nós falamos antes, e fazer ela crescer e ter uma cada vez mais relevante. A equipe lá é muito boa, né? Como eu já falei, tem uma equipe boa, bem experiente, que junto com a nossa dimensão, a nossa cobertura de mercado, conseguirá com certeza acelerar esse crescimento. Lembro também de uma aquisição que fizemos há 2 anos atrás, que está indo bastante bem, que é a Seletron, que são equipamentos de selecionadores ópticos, que é uma tecnologia moderna, que acreditamos que terá uma aplicação muito ampla. Hoje ela é mais aplicada em grãos premium, né? Então grãos para alimentação, sementes, mas que a gente enxerga que terá aplicações importantes no futuro. Então, respondendo a tua pergunta, sim, estamos de olho em crescimento inorgânico também. O exemplo aí é a Seletron que já fizemos. Temos tido os resultados bastante satisfatórios, estamos muito satisfeitos com a aquisição. Procer, que estamos no meio do processo, estamos muito motivados e acreditamos que teremos excelentes frutos dessa conjunta com a Procer. E tem outros aí que a gente tá avaliando, precisamos digerir e entregar o que se propomos aí e avançar com outras alternativas. Obrigado, Piero. Nosso tempo vai se esgotando aqui, 1 hora de call. Acho que dá tempo para mais 2 perguntas finais aqui. Tem aqui o Vinícius Escobar, ele pergunta: bom dia, parabéns pelos resultados. Há perspectiva de expansão nas vendas para o mercado externo? Essa aqui, até para quem está acompanhando o mercado externo, nós crescemos 46% no trimestre e 54% no semestre. Bernardo, você quer comentar um pouquinho das perspectivas lá fora? Vamos lá, Paulo. Oi, Vinícius. Então, acho que o Paulo comentou aqui o crescimento de 54% no ano, né? Bastante forte. A gente vê o fortalecimento da nossa liderança na América Latina, né? Em diversos países com diferentes situações. E um ponto interessante do mercado internacional é que os choques de oferta que a gente viu com as questões lá no leste europeu, eles trouxeram uma necessidade maior de países e pessoas na cadeia alimentícia de armazenar mais. Né? Você não quer estar exposto aí a uma volatilidade muito grande de preço, você precisa armazenar e ter um estoque aí de passagem, ter um estoque em casa, próximo do seu moinho de trigo, próximo do seu consumidor final. Então a gente vê sim uma crescente aí nos nossos negócios internacionais e estamos muito bem preparados para atender essa demanda. Obrigado, Bernardo. Tem mais uma última pergunta? Aliás, tem algumas perguntas, né, do fundo exclusivo que a Kepler lançou para financiamento dos clientes. Eu vou ler uma delas aqui e respondo as demais, né, em conjunto, né? Senhor José, bom dia. Como anda o lançamento do fundo de financiamento em conjunto com o BTG, mencionado em apresentações anteriores? Então, José, a companhia, acho que primeiro movimento, né? Nós percebemos a necessidade de haver uma alternativa de financiamento do nosso cliente que fosse complementar ao PCA. O PCA, foi dito aqui mais cedo, é extremamente importante, porém os recursos acabam muito rápido.
Então, visando aí esse espaço que existe, essa demanda, então nós trabalhamos, no caso, parceria do Banco BTG, a parte asset do banco, de lançar esse produto. É um fundo no formato FDIC, já tem ali as condições de FIAGRO, né? São bastante favoráveis para o produto, e ele chega a 10 anos de prazo e a taxa de juros aí, ela trabalha em cima da taxa do CDI. Obviamente, não, o objetivo nosso não é ter um fundo que competisse com o PCA de forma alguma. Então, hoje o produto está pronto, está disponível, está aberto, e temos um pipeline de clientes, né, que se manifestaram interesse. Obviamente, esse é o momento agora que teve recentemente o anúncio do PCA, acho que tem uma fase de acomodação, e na medida que as linhas do PCA forem sendo liberadas, a gente trabalha com a expectativa de que alguns clientes vão acabar entrando no nosso fundo. De fato, ele é um produto, José, que nós pensamos que ele seja perene, ou seja, essa primeira série é no tamanho de 120 milhões de reais, mas nós construímos ele num formato de que ele possa ser lançado a cada ano, uma vez que a primeira série for terminada, você pode emitir a segunda, assim sucessivamente. Tá bom? Então, obrigado pela tua pergunta. Acho que com isso a gente encerra as perguntas aqui, respeito ao horário do call, 1 hora que a gente tem previsto, e devolvo a palavra ao Piero, se quiser fazer as considerações finais, Piero, por favor. Obrigado, Paulo. Bom, acho que já falamos bastante sobre os resultados e sobre a nossa empresa. Eu queria agora, no final, fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro a vocês que acompanham a nossa empresa, acompanharam esse call. Obrigado pelo interesse que vocês têm pela nossa empresa. Depois queria fazer um agradecimento especial aqui a toda a equipe Kepler, os 1.600 colaboradores. Alguns deles estão aqui no call. Eles foram fundamentais para essa entrega desse resultado. Tivemos muitos desafios. E esse resultado tem um pedacinho de cada um desses 1.600 colaboradores. O nosso negócio é bastante complexo. A gente vende um projeto que demora de 6 meses a 1 ano para ser entregue, uma complexidade incrível, com muitas peças, indo ao extremo, se faltar um parafuso, não tem projeto, não tem produto final, né? O cliente não recebe o produto. Então, isso requer uma integração, um envolvimento muito grande de todos os colaboradores. Então, deixo aqui o agradecimento a todos eles. E, por fim, queria também agradecer aos investidores e atuais acionistas, né, que têm suportado e têm incentivado e propiciado toda essa entrega desses resultados, essas oportunidades de crescimento, investimentos que a empresa tem feito, tanto na questão de CAPEX que nós falamos, quanto nas aquisições aqui também falamos, e o suporte na gestão. Então, agradeço a todos novamente e espero encontrá-los aqui daqui a 3 meses para o call do terceiro trimestre. Obrigado e bom dia a todos. O conference call da empresa Kepler Weber está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.